parte de Pernambuco, parte do estado de Sergipe, em cadeia de TV e de rádio, com mais de 15 veículos de comunicação nesse momento, ao vivo aqui junto conosco. E, presidente, claro que a gente vai começar essa nossa conversa, essa nossa entrevista, já agradecendo pela sua disponibilidade em conversar conosco. E nesse ano de tantos desafios, presidente, fala um pouquinho para a gente como o governo federal se comportou, as ações, a busca por manutenção do emprego, a busca pela manutenção dos cargos, dos postos de trabalho, porque a gente sabe que é um desafio muito grande. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Mobiliza Brasil. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos de Alagoas e, obviamente, aqueles que integram a rede de vocês aí, alguns estados do Nordeste. Bem, nós começamos 2019 com problemas, mas sabíamos a dificuldade, mas o Brasil caminhou bem, especialmente tocante à economia em 2019. Aí chegamos em 2020, infelizmente tivemos a pandemia, que foi uma surpresa para o mundo todo, foi apenas para o Brasil. Enfrentamos a pandemia, o que não foi fácil. A partir de março, abril do ano passado, o Brasil todo, praticamente todos os governadores, todos, acredito que todos, lançaram uma campanha do fique em casa, a economia a gente vê depois. E depois assistimos aquilo que eu considero um abuso, que foram as medidas de lockdown, confinamento, toque de recolher, onde o desemprego subiu assustadoramente em abril. Abril e maio, o Brasil perdeu mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada. E nós tínhamos que estancar essa hemorragia. E lançamos 2 programas, o Pronamp e o BEM, onde nós conseguimos fazer retornar ao mercado de trabalho essas pessoas, bem como evitamos que em torno de 11 milhões de pessoas fossem demitidas. E tanto é verdade que nós terminamos 2020 com mais empregados com carteira assinada do que 2019, o ano que não teve pandemia, 2019. Agora, quem sofreu muito foram os informais. Quem são os informais? É aquele que não tem carteira assinada. É o vendedor de churrasquinho de gato, é o vendedor de refrigerante aí na arquibancada, estádio de futebol, é a cabeleireira, é o barbeiro, é o auxiliar de mecânica, o auxiliar de pedreiro, essas pessoas. E nós calculamos aqui em torno de 38 milhões de pessoas que tiveram sua renda praticamente zerada no Brasil todo. E governadores, em especial o de vocês aí, não quero criticar especificamente ninguém, mas governadores ignoraram essas pessoas, simplesmente ignoraram, determinaram que ficassem em casa, tomaram medidas drásticas com as suas polícias, onde algemavam mulheres em praça pública, caçavam surfistas na praia, fechavam o comércio, fizeram barbaridade. Fizeram barbaridade do isso aí. O que nós fizemos para evitar que o caos se instalasse no Brasil? Lançamos o programa conhecido como auxílio emergencial. Então o ano passado foram 5 parcelas de R$600 e 4 de 300. Então evitou-se que essas pessoas passassem dificuldades maiores, enquanto que a política irresponsável de querer trancar todo mundo em casa, como se todo mundo tivesse um salário fixo, correu solta em nosso Brasil. Isso ajudou bastante, inclusive na questão do comércio, para que o comércio não viesse a ter sérios problemas que viessem a agravar a economia como um todo. Bem, então isso nós fizemos, continuamos com o auxílio emergencial esse ano, na base de R$250, e pretendemos, a partir de novembro, voltar com um novo programa chamado Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, onde daremos um aumento de no mínimo 50%. Quando alguns falam que o governo não tem coração, os mais pobres, que é muito comum a mentira por parte de alguns governadores pelo Brasil, quero dizer que só o ano passado gastamos com auxílio emergencial o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. E no final das contas, 68 milhões de pessoas foram atingidas, foram beneficiadas com auxílio emergencial. No corrente ano, o emprego carteira assinada está crescendo uma média, superou a 200 mil novos empregos por mês. E, paralelamente, temos a questão da vacina,
O ano passado não tinha como comprar vacina porque não tinha no mercado. E eu determinei o ano passado, nós só poderíamos comprar vacina que fosse certificada pela Anvisa, tá? E só pagasse a vacina depois que chegasse ao Brasil. E o ano passado, alguns acusam a gente, porque não comprou a Pfizer, não tinha Pfizer para vender. A primeira vacina aplicada no mundo foi no Reino Unido no início de dezembro do ano passado. E uma coisa também saltava aos olhos. No contrato da Pfizer, ele era bem claro que você só poderia, ou melhor, é bem claro o contrato da Pfizer, onde dizia lá que eles não se responsabilizavam por qualquer efeito colateral. Bem, fizemos o possível no passado, conversamos diretamente com aquelas indústrias que fabricavam a vacina, e nós, hoje em dia, já vacinamos bem mais da metade da população acima de 18 anos, população adulta, e estamos na iminência aí via o Ministério da Saúde, né, não mais sugerir que o uso de máscara, por exemplo, passe a ser opcional. Agora, as vacinas foram uma realidade. Nenhum governador comprou uma dose sequer. Todas as doses foram compradas pelo governo federal. E nós esperamos até o final de novembro todos os voluntários, que para nós a vacinação é para quem for voluntário. Da nossa parte não obrigaremos a ninguém a tomar vacina. Espero então em dezembro que toda a população acima dos 8 anos seja vacinada e nós então entremos na plena fase de normalidade no nosso Brasil. Presidente, falando um pouquinho sobre o auxílio emergencial, o senhor já fez um apanhado, claro, desse momento da pandemia que envolve vários aspectos. Tem um aspecto sanitário, o aspecto da saúde, o aspecto econômico também, que a gente sabe que todos eles acabam sendo interligados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a questão do auxílio emergencial, porque ele foi prorrogado nesse momento, novas parcelas já estão sendo pagas, né, para os beneficiários do hoje Bolsa Família, em breve também serão depositadas para aqueles trabalhadores informais, né, que são cadastrados no Cadem Único, e também já há essa proposta do Auxílio Brasil. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, sobre como o auxílio emergencial fez a diferença para essas pessoas, porque a gente sabe que com a pandemia o número de trabalhadores informais, de autônomos que ficaram na situação de vulnerabilidade, esse número foi muito grande, e também o que é que o senhor pensa em relação ao Auxílio Brasil? O senhor falou que já há uma perspectiva de pelo menos um aumento de 50%, né, no valor a ser pago dos beneficiários. Como é que o senhor imagina o Auxílio Brasil e a partir de agora o auxílio emergencial? Há possibilidade de nova prorrogação? Como é que o senhor enxerga daqui a algum tempo essa situação? O auxílio emergencial termina em outubro e nós pretendemos, a partir de novembro desse ano, pagar aí o Auxílio Brasil, que será de no mínimo R$300. Atualmente, vale lembrar que o Bolsa Família, em média, está em R$192. Sabemos que houve uma inflação em alimentos, a gente não nega isso daí. Agora, você tem que ver por que houve essa inflação. Foi dada aquela política do fique em casa, a economia a gente vê depois. E até mesmo uma parte da população achou bacana essa medida, porque a população apavorada com o vírus. Desde o primeiro momento eu falei que devíamos enfrentar o vírus, sim, e enfrentar também a questão do desemprego. O desemprego também mata. Bem, não fui bem recebido por grande parte da mídia brasileira, mas estamos vendo hoje em dia que eu tinha razão. Temos um problema, temos que enfrentá-lo. Não dá para todo mundo ficar embaixo da cama e achar que pode viver por um tempo indefinido com auxílio emergencial. Porque nos primeiros meses do auxílio emergencial, quando estava em R$600, por mês equivalia a um endividamento de 50 bilhões de reais para a nação. E é endividamento, não tínhamos dinheiro no cofre. E tínhamos que enfrentar a questão do desemprego. Bem, enfrentamos com aquele programa, o Pronamp e o BEM. E foi muito recebido por parte da classe que empregava em nosso Brasil. Então essa nova medida foi trabalhada pelo deputado João Roma, que é o nosso ministro da Cidadania. Está bastante avançado o projeto, acho que poucas alterações serão feitas, mas como regra, o que vale, no final das contas, quanto vai para cada família, né? Vai na ordem de no mínimo R$300.
E se é para ver, a inflação também vem em cima do gás. O pessoal está pagando, em média, o gás de cozinha hoje, na ponta da linha, R$130. Agora, para nós, para a Petrobras, nós entregamos o botijão de gás de 13 quilos a R$45. Então, na verdade, o botijão de gás custa R$45. O que o governo federal, o que eu fiz? Eu zerei, eu acabei com os impostos federais no gás de cozinha. Então, hoje em dia, a gente recomenda que as pessoas que criticam que o valor está alto e com razão, não mirem o governo federal. O gás custa R$45 o botijão. O preço encarece basicamente em cima do ICMS dos governadores. O pessoal tem que vir a Alagoas aí, quanto é que o senhor governador está cobrando ICMS, e cobrar dos deputados estaduais, cobrar do governador, a fazer a mesma coisa que eu fiz no momento de crise, né? E dada a necessidade do gás, zerar o ICMS do gás. E daí sobra o quê? Sobra o valor do frete e a margem de lucro de quem está vendendo na ponta da linha. Digo mais, se o governador zerar o valor do gás em Alagoas, nós podemos estudar a venda direta do gás de cozinha. Como é que seria a venda direta? A exemplo que nós propomos há pouco, a venda direta do etanol, do álcool para o carro. A refinaria pode vender diretamente para os postos, a refinaria não, né? As usinas podem vender diretamente para os postos de combustíveis, coisa que não era feita. E pretendemos, então, depois que algum governador zerar o imposto do gás, propor aqui, estudar e propor a venda direta. Então, poderia, por exemplo, outras pessoas que moram num condomínio, por exemplo, com 200 casas, ele pegar o caminhão dele, buscar o gás lá na engarrafadora e paga 45 e vai repassar para o condomínio, tirando o frete a R$50, R$55. Isso cairia a menos da metade o valor do gás de cozinha. Proposta tem, sugestões tem, e temos que correr atrás dela. O governo federal, eu fiz a minha parte, zerei o imposto do gás. Falta agora o governador de Alagoas, de outros estados, né, buscar uma maneira de zerar também o imposto estadual, que chama ICMS, do gás de cozinha. É a mesma coisa a questão do combustível, a gasolina. Hoje em dia, com os últimos reajustes que a gasolina teve, sim, teve aumento, está arredondando os números. Está R$2 no litro da gasolina na refinaria. O que faz com que nos estados a média chega a R$6, está chegando a 7. Basicamente é o ICMS, imposto do governo do estado, que é altíssimo, equivale a R$2 em média no Brasil. Ou seja, o preço de custo da gasolina na refinaria é dobrado só com o imposto estadual, ICMS. Tá, no meu entender, está extorsivo esse valor. E outra parte que entra, né, vai até por R$6, é o valor do frete, o preço do frete e a margem de lucro do posto de combustível. Nós esperamos nos próximos dias que o Congresso aprove, regulamente, uma emenda à Constituição de 2001, onde diz que o imposto sobre combustíveis, imposto estadual chamado ICMS, tem um valor nominal, ou seja, um valor fixo. A exemplo que tem o imposto federal de 74 centavos por litro da gasolina, o imposto estadual tem que ter um valor fixo também para o consumidor, né? Chegar no posto de gasolina e ver lá, preço da refinaria, R$2, imposto federal, 74 centavos, imposto estadual, aí do estado de vocês, em média R$2. E ali tem a margem de lucro do dono do posto e o preço do frete, onde então daí cada um pode pressionar quem porventura está exagerando nesses valores que chegam, que fazem com que a gasolina chegue no final da linha a valores próximos ou um pouco acima de R$6. Presidente, eu vou aproveitar para falar com o pessoal aqui da técnica, que nesse momento a gente está sem a imagem do presidente para pedir para recolocarmos no ar, né, assim possível. Presidente, o senhor falou sobre a venda direta, né, chamou a atenção que isso pode ser feito com gás, chamou a atenção também para a questão do etanol, do álcool, combustível, até falávamos aqui sempre no programa, aqui no Mobiliza Brasil, sobre essa possibilidade, porque hoje o prefeito de Maceió, então o deputado federal JHC, levantava já essa bandeira. No caso, presidente, quando o senhor fala da venda direta, do gás, do etanol, a gente está falando de tirar aquela figura do atravessador. Eu acho que popularmente a gente poderia falar assim, né? Sai a figura do atravessador. Sim. E esse produto ele é vendido diretamente, quase que de uma ponta à outra, diretamente do produtor a quem vai consumi-lo, né, presidente? É o pessoal que mais ganha nessa transação. A venda direta do etanol, do álcool, é simples explicar, né?
Hoje em dia as usinas, ela vende o seu etanol, o seu álcool, para uma distribuidora. E às vezes esse caminhão pega o etanol lá na usina, anda 200 quilômetros até a distribuidora e depois, talvez até o mesmo caminhão, volte para um posto de gasolina que fica a 1 quilômetro da usina. Ou seja, a gente chama aqui de álcool turista, né? Mas ele anda 400 quilômetros. E se ele puder vender diretamente, como está autorizado no momento, através de uma medida provisória nossa, o valor cai substancialmente. Agora, a definição do valor nominal do ICMS do combustível é muito importante. Porque você pode ver, tem um imposto federal na gasolina, vamos falar gasolina, 74 centavos. O imposto estadual, o ICMS, tem aumentado o seu valor ao longo do tempo. Eu congelei o valor do imposto federal desde janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem reajuste. Agora, como o ICMS, que é o imposto estadual, é um percentual em cima do valor total, onde é vendido o combustível, esse ICMS aumenta, toda vez que aumenta 1 centavo no preço no preço da gasolina na refinaria, aumenta quase 2 centavos aí no estado. Então, isso tem que acabar, porque está previsto na Constituição, uma emenda à Constituição de 2001, que o valor tem que ser nominal, um valor fixo. E o governador define, então, com a sua Assembleia Legislativa, com a sua Secretaria, o valor do ICMS. E hoje em dia o ICMS ele é bitributado. O que é isso? Vamos supor que em Alagoas tenha 30% do ICMS da gasolina. Ele não incide em cima dos R$2, que é o preço médio da refinaria. Ele incide em cima do preço final da bomba. Em vez de se cobrar 30% de 2, seria 60 centavos, cobra 30 centavos de 6, são 80. Ou seja, o ICMS, na verdade, fica 3 vezes maior que o valor que deveria ser, de acordo com uma emenda à Constituição. Agora, muitos governadores não dão bola para isso porque eles arrecadam muito mais, não querem perder receita. E acabam botando a conta no governo federal, o que é uma grande mentira. É uma grande mentira isso aí. Porque o ICMS, ao incidir em cima do produto final, ele é bitributado. Ele incide em cima do valor R$2, que é a gasolina lá na refinaria, incide em cima do PIS/COFINS, que é 74 centavos, que é o imposto federal, e incide em cima da margem de lucro, incide em cima do valor do frete, e incide em cima do próprio ICMS. Isso daí não pode continuar acontecendo. Isso é um crime para com o consumidor. Te espero, então, nos próximos dias. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, tenho conversado muito com ele, tem nos ajudado muito aqui em Brasília. O Arthur Lira tem feito um trabalho excepcional nessa área, que bote em votação. E te espero, obviamente, que a maioria dos parlamentares vote favorável a isso. Eu digo, não é para tirar a receita do governador, é para o governador ser obrigado a dizer quanto é o ICMS da gasolina aí em Alagoas, e não jogar a culpa em cima do governo federal, dizendo que a responsabilidade é do governo federal. O meu imposto, eu digo ao governador do Alagoas, 74 centavos o preço do PIS/COFINS, que é o imposto federal em cima da gasolina. Agora o dele é no mínimo o dobro disso, uma coisa que no meu entender não está certa, repito, em função de uma emenda constitucional de 2001. Quando falamos também, presidente, da venda direta, além da questão da carga tributária, né, a gente lembra que no Brasil 80% da nossa frota ela é flex. Então, quando o etanol ele é vendido diretamente, a gente faz com que mais veículos, né, presidente, usem o etanol, e isso com certeza acaba tendo um reflexo também no preço da gasolina. A gente lembra que a época deputado federal JHC ele batia muito nessa tecla. E quando você desonera esse combustível, quando você deixa o álcool mais barato, automaticamente a gasolina acaba também sofrendo essa pressão do mercado e acaba sendo interessante para o consumidor final, para o cidadão brasileiro, né, presidente? Olha, no regime militar, no final dos anos 70, mais de 90% dos carros do Brasil usavam etanol. É o tempo do pró-álcool, tá? Isso foi em função também do aumento vertiginoso do preço do petróleo lá fora naquela época. E com o passar do tempo voltou-se aí a questão da gasolina, né? Dos combustíveis fósseis. Podemos inverter isso aí, vai ajudar em muito os usineiros.
O JHC eu sei que ele é o defensor dessa questão aí. Tive muitos também no Rio Grande do Norte. Durante minha pré-campanha, né, com o Gilson, que é o nosso ministro do turismo hoje em dia, que é de Pernambuco, tratando desse assunto também. Agora as coisas não andam na velocidade que a gente quer. Então, depois de quase 3 anos do primeiro governo, é que nós aí vislumbramos a possibilidade da venda direta. E, obviamente, como eu falei para vocês, né, eu falei que dei um exemplo hipotético de um etanol que anda 400 quilômetros para ser vendido ao lado ali da refinaria. Tem lugar que chega a 600 quilômetros de volta. Vai diminuir o preço do etanol, sim. Agora, precisamos fixar, de acordo com a emenda constitucional de 2001, o valor, né, do ICMS. Não pode deixar um percentual, senão os governadores aí vão continuar fazendo isso que fazem. Simplesmente aumentando o preço do combustível na ponta da linha, eles é que aumentam o ICMS deles, porque é mais lucro para eles. Agora, se nós não agirmos dessa maneira, se não for votado isso aqui, talvez o trabalho nosso seja até infrutífero. Que se aparecer o valor nominal do ICMS na ponta da linha, pode ter certeza, o etanol vai ser um grande negócio para todos os consumidores brasileiros. Estamos conversando nesse momento com o presidente Jair Bolsonaro, ao vivo, exclusivo aqui no Mobiliza Brasil, nessa edição especial. Estamos ao vivo para a TV Farol no canal 16, YouTube da TV Rádio Farol, Facebook da Farol FM e mais 10, 12, 15 rádios aqui que estão em rede nesse momento transmitindo esse programa, essa edição especial do Mobiliza Brasil. Nesse momento, presidente, estamos falando com o estado de Alagoas, estamos falando com parte de Pernambuco, parte de Sergipe, e claro, nordestinos que estão espalhados, distribuídos pelo Brasil e estão acompanhando pela internet também. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua atenção do seu governo ao Nordeste brasileiro, os investimentos, os recursos, as ações que o senhor já pode apontar, pode falar aqui conosco, e claro, mais especificamente para Alagoas. Presidente, então fique à vontade para falar um pouquinho sobre o Nordeste brasileiro, sobre Alagoas. Há pouco tempo o senhor esteve aqui, inclusive, também no nosso estado. Fala um pouquinho para a gente sobre a atenção do governo federal aqui para a nossa região e aqui para o nosso estado. Primeiro, para o Brasil como um todo, nós botamos um ponto final na corrupção que havia no Brasil. Estamos há 2 anos e 8 meses sem uma denúncia sequer de corrupção. Tomamos medidas nesse sentido. No mais, se apareceu a corrupção no governo, nós seremos os primeiros a ajudar na investigação, mas até o momento zero. Você pode ver, antes de assumirmos o governo, era muito comum, né, 2, 3 escândalos de corrupção por semana no Brasil. Isso acabou. O que eu priorizei também com o Rogério Marinho, que é o nosso ministro do Desenvolvimento Regional. Ele é lá do Rio Grande do Norte. É concluir obras. Não interessa quem começou a obra, é concluir. E assim nós fizemos no tocante à água do Nordeste. A gente espera até o final do ano que vem, está toda concluída essas obras aí. Então tivemos aqui concluídos, né? Eixo Norte, Eixo Leste, o Canal do Sertão, Alagoano 4, Cinturão das Águas. Então essas obras todas, muitas estavam quase prontas, mas estavam há 10 anos para ser concluídas. Nós concluímos. Isso tem levado, obviamente, conforto, né, e saúde para o nosso povo nordestino. Também obras do ministro Tarcísio, estamos também nos empenhando cada vez mais de concluir. O que nós poderíamos dizer aí para a região de vocês aqui? Alagoas. Pouca coisa, mas foram 51 quilômetros de duplicação da BR-101. BR muito importante para vocês. A conclusão da ponte sobre o rio Jequiá, na BR-104, 326, viaduto da Polícia Rodoviária Federal, travessia superior. Concessões, aeroporto de Maceió, melhorou bastante. Arrendamento do terminal do porto de Maceió também. Então essas obras, só para... Tem mais aqui? Já toquei. Habitação, 11.400 unidades habitacionais entregues no programa Casa em Verde e Amarelo para o estado de Alagoas. O residencial Oiticica 2, Vale Bentes 2, Adélmo Pereira 1, 2 e 3 e Vilas do Munduaú. Então, para nós, a gente quer concluir obras, porque obra não concluída é despesa. Uma obra parada, além dela perder o seu valor, ela gasta dinheiro com a sua manutenção também. E obra concluída, ela leva bem-estar para o pessoal da região e também passa a ser economicamente viável. Todos ganham dessa maneira. Então esse é o nosso trabalho, nosso empenho.
não apenas para a região Nordeste, Alagoas, para todo o Brasil. E isso daí tem nos dado, obviamente, um retorno muito bom. Nós constantemente viajamos pelo Brasil, entregando obras, assinando termos de concessão de outras, concluindo obras também, iniciando outras. Isso dá um diferencial para o nosso governo. Apesar do orçamento ser cada vez menor, nós estamos fazendo mais com menos. Por quê? Acabou a roubalheira. E falando em roubalheira, vale lembrar, acho que sempre é bom lembrar, na minha live agora de quinta-feira, eu vou falar sobre o BNDES. Ou seja, o dinheiro, os bilhões emprestados do BNDES para outros países, como Cuba, Venezuela, Bolívia, Angola, para o povo brasileiro tomar consciência, né, do que era feito com o seu dinheiro no passado. Obra lá fora, e digo, essas obras lá fora, de primeira, todas foram concluídas, dinheiro nosso. E aqui no Brasil, ficaram essas obras inacabadas, nós estamos acabando agora. Então o povo tem que saber, cada vez mais, com dados concretos, o que era feito com o seu dinheiro. Como demonstramos a semana passada, esteve lá o presidente da Caixa Confederal na minha live, onde ele demonstrou ali que um pouco mais de 40 bilhões de reais foram desviados na Caixa Confederal nos últimos 10 anos. Realmente isso é triste. Quase todas as estatais eram usadas para que o governo da época, né, comprasse apoio parlamentar, buscasse a sua perpetuação no poder, e quem perdia com isso era a população. E pretendo na próxima também live minha falar sobre refinarias, como duas do Nordeste e uma lá do Rio de Janeiro, que não foram concluídas. Começaram, não foram concluídas. Bem como a desastrosa compra das refinarias, uma do Japão e a de Pasadena, nos Estados Unidos. Prejuízo total, sem refinar um barril de petróleo sequer. 230 bilhões de reais. Então, quem tratava os recursos dessa forma, realmente é muito triste, né? Saber que dinheiro público foi jogado no lixo por parte de alguns governos que nos antecederam. A gente vai mostrar com dados, com detalhes, dizendo a data, né, e como isso aconteceu e como estão as dívidas atualmente. Quando você fala na Venezuela, a Venezuela não tem pago parte da parcela do empréstimo que contraiu junto ao BNDES. Quem tem pago isso é o trabalhador brasileiro, através do FAT. Ou seja, o governo, o ditador Maduro não paga o juro que emprestou de nós, e nós o que pagamos por intermédio do recurso do Tesouro Nacional. Bem como Cuba também não tem pago o dinheiro que eles usaram, né, para fazer o Porto de Mariel. E na cláusula contratual, Cuba pode pagar com charutos. Olha que ponto nós chegamos. Então, esses absurdos, a população tem que tomar conhecimento. Imagine 230 bilhões nós investimos no Brasil. O dinheiro foi desviado lá atrás. Basta lembrar que o recurso, né, o orçamento do Tarcísio está abaixo de 10 bilhões por ano. E só nessas refinarias foram 230 bilhões para o Vale. Com 230 bilhões, a gente faria um recapeamento de todas as rodovias federais do Brasil, todas. Concluiríamos todas as obras, duplicaríamos. Um pequeno problema aqui de conexão. Vamos ver se a gente consegue restabelecer aqui com o presidente. Estamos falando pela internet, né? O presidente nesse momento diretamente do Brasília. Presidente, conseguimos restabelecer a conexão. Fique à vontade para concluir o seu raciocínio. Nós estamos falando do 230 bilhões que foi desviado, né, por ocasião da construção das duas refinarias do Nordeste e uma aqui no Rio de Janeiro, que não foram concluídas. O dinheiro jogado fora, não se refina um Brasil de petróleo sequer, e uma dívida monstruosa para a população pagar. Eu estava dizendo, com esse dinheiro, 230 bilhões de reais, você poderia recapear todas as estradas federais do Brasil, concluir pontes, viadutos, duplicar alguma estrada também. Isso é algo fantástico. Dinheiro público do Brasil que foi desviado em governos anteriores. A gente pretende mostrar isso na próxima live, né? Para mostrar à população como o Brasil é tratado no passado e como é, hoje em dia, o nosso zelo para com o dinheiro público. Estamos conversando com o presidente Jair Bolsonaro, ao vivo, exclusivo aqui no Mobiliza Brasil, nesta edição especial, terça-feira, dia 24 de agosto. Nesse momento estamos ao vivo pela TV Farol, canal 16, TV aberta. Então, você que de repente está ouvindo pelo rádio, pode ligar a sua TV, canal 16, YouTube da TV Rádio Farol, Facebook da Farol FM,
Farol FM 90.1, Francês FM, Francês FM Arapiraca, Penedo, Palmeira, Coruripe, Quilombo, União dos Palmares, Adore FM Maceió, Farol FM Catembe, Farol FM Taquaritinga, Top Rio FM, Maragogi FM, Gravatá FM e as 7 rádios do Sistema Líder do Tocantins. Nesse momento, todas em rede, linkadas, passando a entrevista, transmitindo essa entrevista exclusiva do presidente Jair Bolsonaro nessa edição especial do Mobiliza Brasil. A gente vai ter mais 10, 15 minutos aqui de conversa, nesse bate-papo com o presidente da República, aqui no Mobiliza Brasil. E, presidente, eu queria puxar agora novamente, até para o começo da nossa conversa, dessa entrevista, quando o senhor falou sobre a questão das vacinas, porque a gente sabe que hoje, regularmente, o Brasil está recebendo as vacinas, algumas chegam prontas, né? Outras vêm os insumos e são terminadas, desenvolvidas aqui no nosso país. E eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a questão do investimento para uma vacina 100% brasileira, né? Porque a gente sabe que existe essa preocupação também do governo federal. Então fala para a gente, presidente, sobre isso, sobre então, a preocupação, nesse momento que a gente sabe que os números estão diminuindo, a gente sabe que o número de leitos ocupados é menor, o número de mortes e de casos diagnosticados também nesse momento é menor. A gente já percebe aí a presença do ministro Marcos Pontes junto conosco também. Seja bem-vindo, ministro. Então, presidente, fique à vontade e fica também aqui o espaço aberto, né, para que o ministro de repente fale até sobre isso, sobre esse desenvolvimento de uma vacina brasileira. Ele estava assistindo. Fica à vontade até para chamar. Não, ele estava aqui por coincidência, eu estava aqui assistindo, né, que tem uma audiência com ele daqui a pouco, e vai falar sobre a vacina dele. Só para curiosidade, então. Auxílio emergencial para Alagoas. O governo federal mandou 6 bilhões de reais para os mais pobres de Alagoas. Então, o pessoal mais pobre de Alagoas recebeu 6 bilhões de auxílio emergencial. O governo federal também mandou para Alagoas 3 milhões e 100 mil doses de vacinas. Então o governo do estado, nenhum governo do estado comprou nenhuma vacina. Quem comprou toda e mandou para o estado foi o governo federal. Agora, infelizmente, esse vírus, né, veio e, pelo que tudo indica, não vai embora, vai ficar a vida toda nos acompanhando. Então o que o Marcos Pontes fez, que é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia? Começou a investir numa vacina brasileira. E ele vai, com rápidas palavras agora, bem devagar, mas bem objetivo, de forma bastante conclusiva, né? Falar em que pé está a vacina brasileira, Marcos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos aí. Nós investimos em 15 tecnologias de vacinas nacionais e uma vacina em parceria com os Estados Unidos, que é a HDT, é uma mensageiro RNA. Dessas 15 vacinas e mais essa outra, 16, nós temos 3 delas na Anvisa, aguardando a autorização da Anvisa para iniciar os testes clínicos. Os testes clínicos são feitos em 3 fases, fase 1 e 2, depois fase 3. Nós temos recursos para cobrir 4 vacinas em fase 1 e 2 e uma vacina em fase 3. Então, as primeiras vacinas que forem aprovadas pela Anvisa já serão financiadas pelo Ministério, e eu imagino que, tendo essa liberação rapidamente agora, até o final do ano, talvez nós possamos ter uma vacina nacional em abertura na fase 3, já podendo entrar no Plano Nacional de Imunização, mas para o ano que vem, com certeza, nós não precisaremos de vacinas importadas, seremos todas vacinas nacionais. Você pode ver, em dezembro do ano passado, eu assinei uma medida provisória destinando 20 bilhões de reais para comprarmos vacina. Então, o governo preocupado com isso. Obviamente, é uma cifra bastante alta, mas a vida está em primeiro lugar. Com essa possibilidade muito grande de termos a vacina brasileira, esse montante gasto, né, será diminuído bastante. E brevemente nós esperamos também começar a exportar a vacina. Isso para o Brasil vai demorar um pouquinho mais, mas como nós temos um acordo com a AstraZeneca, na tocante ao IFA, né, que é aquele produto que inicia lá a fabricação da vacina, o Brasil pode... Ingrediente farmacêutico, sim, né, presidente? E sim, farmacêutico ativo. Nós podemos começar a exportar vacina também aqui no Brasil. Outra coisa importante para chamar a atenção a respeito das vacinas, que nós temos, né, na nossa estratégia, o Centro Nacional de Vacinas, que ele vai ser capaz de fazer não só vacinas para a Covid, mas também para as próximas pandemias,
assim como vacinas para dengue, zika, chikungunya, todos esses tipos de doenças negligenciadas. Então esse é um ponto de inflexão na história do Brasil em termos de desenvolvimento de tecnologia, produção de insumo farmacêutico nacional e distribuição rápida no país. O país vai ser protagonista disso no planeta. A gente agradece, né, ao ministro Marcos Pontes aqui conversando conosco e trazendo informações muito importantes, porque a gente está falando de economia, a gente está falando de recurso público, né, que é investido em ciência e, no caso, uma vacina 100% brasileira, ponta a ponta, a gente sabe como isso, de fato, vai ter um impacto muito importante. Presidente Bolsonaro, ministro Marcos Pontes, eu vou pedir licença aos dois para chamar para essa nossa conversa aqui o pastor Hildo Rafael, ele que é aqui da TV e da Rádio Farol, ele comanda esse horário aqui. A gente está nessa edição especial do Mobiliza Brasil e, claro, a gente chamou aqui o pastor Hildo Rafael para que ele participasse, conversasse com o presidente da República, nesse momento também com o ministro Marcos Pontes. Hildo, fique à vontade, muito bom dia, seja bem-vindo a essa transmissão, a esse Mobiliza Brasil, nessa edição especial, e fique à vontade para fazer uma pergunta, para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, que fala conosco, né, ao vivo, nesse momento aqui pela lente, pelo microfone do Mobiliza Brasil. Muito bom dia, Adraildo, a todos os ouvintes e telespectadores da cadeia de Rádio Farol. Presidente, em 2012 eu me entrevistei via telefone, quando eu trabalhava então na Rádio Jovem Pan, e eu já dizia do desejo que eu tinha de ver o presidente. O assunto na época, a pauta na época foi exatamente sobre a questão daquele prenúncio, aquele início da Lava Jato, e o senhor falava do Congresso Nacional, e o senhor manteve para os evangélicos uma performance que é satisfatória. Deus, Pátria e Família. Essa mesma bandeira deverá continuar na sua próxima legislatura, presidente? Olha, isso está no coração da gente, né? Independente de ser presidente, deputado, está sem mandato. A família é a célula da sociedade. Uma família sadia é uma sociedade sadia também. E eu sou católico, a minha esposa é evangélica, e nós mantemos esta linha. Família é um combate ao aborto, né? É também um combate à questão das drogas. E hoje em dia a gente, além disso, né, além dessas pautas conservadoras, nós botamos um pastor evangélico, que é uma pessoa também extremamente qualificada, no Ministério da Educação. Você vê aquela história de ideologia de gêneros, você pega os livros que chegaram atualmente nas escolas aí do seu estado, não tem mais aquela questão de querer ensinar coisa que os pais não concordam. É uma covardia você querer pegar uma criança 6, 7, 8 anos de idade e falar sobre sexo com ela. Quem fala sobre sexo é papai e mamãe. Ela pode bem mais tarde na escola ter aula sobre isso aí, mas quanto jovem, não. Então é uma mudança radical que teve no governo, para melhor, no meu entendimento, né? É um governo que respeita todo mundo também. Nós não discriminamos ninguém, nós não estimulamos a briga entre o antagonismo, por exemplo, entre héteros e homos, brancos e negros, nordestinos e sulistas, homem e mulher, ricos e pobres. Nós tratamos todo mundo com igualdade e sempre pensando num bem melhor para a nossa sociedade, que é o nosso Brasil realmente ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo. Ninguém tem o que nós temos aqui no Brasil, nenhum país tem. Eu até, inclusive, nessa época, eu já comparava aqui Israel com o Brasil. Israel não tem nada, nem petróleo tem. Olha como aquele povo vive. Volta para o nosso lado, olha o que nós temos tudo. E nós temos dificuldades seríssimas aqui no Brasil. Então a desigualdade você combate com oportunidade, não é tirando de quem tem para dar para quem não tem. Em especial para quem não tem, dá meios para ele ter também. Se a gente começar cada vez mais a tirar de quem tem para dar para quem não tem, brevemente seremos todos iguais na miséria. E nós não queremos isso aí. Nós queremos Presidente, o senhor anunciou de que teríamos um ministro do STF terrivelmente evangélico. Está de pé, mesmo a oposição contra, a oposição já dizendo que irá dificultar, mas está garantida então a ida de um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal? O André Mendonça era ministro meu, ele é pastor evangélico, e eu assumi esse compromisso antes das eleições. Eu falei que
onde Deus entra, né? Muita coisa boa entra junto também. Eu até falei para o André, né? Olha, uma das missões que é de você, que uma vez aprovado pelo Senado, toda a primeira sessão semanal, lá no Supremo Tribunal Federal, você começa com uma oração. Independente dele ser evangélico, né? Ele é evangélico, mas tem uma bagagem cultural enorme no tocante a questões jurídicas. Agora, é natural as pressões, porque os senadores querem indicar nomes também. Só que essa prerrogativa não abre mão. E acredito que a maioria dos senadores, brevemente, venham aprovar o nome do André Mendonça lá no Senado e ele possa, então, ocupar uma cadeira, né, que está vaga no momento, lá no Supremo Tribunal Federal, para o bem de todo o Brasil. Agradecer aqui a participação do pastor Hildo Rafael aqui conosco nessa edição especial do Mobiliza Brasil. O presidente Jair Bolsonaro tem mais compromissos, né? Tem uma agenda cheia, lotada de atribuições, de ações que vem por aí. Deixa eu agradecer ao ministro Marcos Pontes, né, que também participou, trouxe informações importantíssimas sobre o desenvolvimento de uma vacina 100% brasileira. Presidente Jair Bolsonaro, o Sistema Farol de Comunicação agradece pela sua participação, pela sua disponibilidade de conversar com o povo nordestino, alagoano e outros estados aqui do Nordeste, pela lente, pelo microfone aqui do Mobiliza Brasil. E claro, fica o espaço aberto para a sua mensagem, para as suas considerações finais, para quem nos acompanha nesse momento. Olha, quando você vota no presidente da República, como foi votado, você traz uma série de pessoas para te ajudar a governar. No momento nós temos 23 ministros. Eu sempre falo para o pessoal, olha o padrão, o nível de informação dos nossos ministros, como eu estou aqui com o Marcos Pontes aqui do meu lado, e veja o padrão dos ministros de outros governos, para você fazer uma comparação. Se você bota uma pessoa aqui que não tem princípios, que não tem amor à sua pátria, que não respeita o seu povo, a tendência é um desastre. Então, nós vamos manter essa linha, esse é um compromisso nosso, tem a ver com a minha consciência, com a minha formação, para o bem de todos. Eu vou para a despedida, né? Agradecendo a todos do Nordeste, em especial de Alagoas, e mandar um abraço todo especial para o Arthur Lira, o nosso presidente da Câmara dos Deputados, né? O nosso nordestino, Cabra da Peste, aí de Alagoas. Presidente, só um minuto, vou lhe pedir para quebrar esse protocolo. A gente vai passar a palavra aqui novamente para o pastor Hildo Rafael, para que ele encerre essa conversa, essa entrevista, com uma oração. Pastor Hildo Rafael, fique à vontade. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Brasil inteiro está vivendo um novo tempo, um novo momento, isso porque o Senhor recebeu a honra e a glória e o Senhor está acima de tudo. Nesse momento, Pai, em que o Brasil precisa mais do que nunca de Ti, nós pedimos a Tua bênção sobre o presidente do Brasil, o nosso presidente, aquele que o Senhor ergueu, levantou, livrou, tirou ele das garras do inimigo e colocou ele nessa cadeira tão necessária para o povo brasileiro. Mudanças aconteceram, Pai, e mudanças deverão continuar acontecendo para a sociedade que precisa de Ti. Nós invocamos a Tua bênção sobre o nosso presidente. Em nome de Jesus, nós o abençoamos e todos que estão ouvindo essa entrevista, neste momento também digam amém, digam assim seja, abençoando o presidente Jair Bolsonaro, a sua casa, a sua família e todas as suas decisões que ocorrerão para o bem do nosso povo e da nossa pátria, em nome de Jesus, presidente. Amém. Obrigado aí. Muito obrigado, presidente. Obrigado.